Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com a bióloga e educadora ambiental Silvane Dalpiaz do Carmo sobre sustentabilidade ambiental. Silvane, o discurso de que é preciso mudar as atuais práticas em relação ao meio ambiente é defendido aí pelo governo, pelos empresários, pela sociedade de um modo geral. Só que tem aquele momento de sair da teoria para a prática, para o mundo real. E aí as coisas começam a complicar, começam a mudar e os consensos vão se acabando. Estamos precisando, Silvane, de mais algumas catástrofes ambientais para nós pararmos de maltratar tanto o nosso planeta? Sendo bem otimista, eu acredito que não. Nós temos desenvolvido aí a questão da consciência ambiental há não tanto tempo, mas as pessoas eu tenho percebido mudanças nessas gerações. Eu trabalho com educação ambiental desde 93, e eu percebo algumas mudanças entre os jovens, entre as crianças em relação à percepção que elas têm com o ambiente. Nesse sentido, eu penso que o que a humanidade precisa é se reconectar enquanto humanidade. Ela ter uma consciência de que ela é um ser vivo e que ela vive nesse espaço que é vivo. Então, falta-nos esse sentimento de cuidado, de atenção. Quero acreditar que não precise de uma grande catástrofe para isso. Então, eu imagino que através desse processo que vem acontecendo, como a própria palavra diz, é um processo, ele não é de hoje para amanhã, então essas atitudes precisam se modificar sim. Nós estamos batalhando, nós estamos trabalhando para que isso aconteça enquanto educadores ambientais. No entanto, temos a colaboração de várias áreas do conhecimento, vários outros profissionais. Sabemos que não é o único caminho, não é só a educação que vai dar conta, vai resolver, mas grande parte dos problemas que a gente tem e que precisam ser repensados e modificados estão vinculados ao processo educativo. Muito bem, Silvane, o Brasil realizou em junho de 2012 a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida aí como Rio+20. Eu gostaria que você colocasse para quem está nos acompanhando quais os resultados positivos e também os negativos da Rio+20. Então, em relação aos resultados da Rio+20, existem várias discussões, vários comentários, a gente pode acompanhar em vários meios de comunicação, na internet, na mídia e tal, bastante discussões, que foi um encontro de uma certa forma polêmico, pelo caráter, pela grandiosidade do encontro. Sim. Como um aspecto positivo, claro, tem mais, mas como um aspecto positivo que eu acho importante destacar é a questão da mudança do padrão de consumo que a gente tem estabelecido em relação ao consumo. A questão da redução, de pensar mesmo o que eu preciso consumir, a produção desse material, então a reutilização de matéria já utilizada, a reciclagem, o processo da reciclagem. Então esse processo de mudança de padrão de consumo eu destaco como um ponto positivo. Sim. Um ponto negativo que eu destaco é a questão da pouca ambição, de as pessoas estarem um pouco desacreditadas, de que mudanças significativas possam acontecer e nesse sentido houve poucas inovações, poucas metas novas a serem estabelecidas. Tanto é que agora em 2015 nós temos, termina o prazo dos Objetivos do Milênio, que é os 8 Objetivos do Milênio que a gente tem em desenvolvimento, e aí o que foi discutido na Rio+20 é que a gente continuasse com essa meta até 2015 e 2015 então a gente pensasse nos objetivos daí, não objetivos de desenvolvimento do milênio, mas os objetivos sustentáveis para o nosso mundo. Então nesse sentido eu achei que faltou um pouquinho, realmente é um resultado que faltou um pouquinho de proatividade nesse sentido, de pouca ambição de dizer que as coisas podem ser melhores, de estabelecer melhor as metas, ter metas mais definidas do que a gente poderia alcançar.
Outra questão importante foi a discussão sobre deixar de fora a questão do gênero, dos direitos das mulheres, em relação à discussão da reprodução, né? Então houve uma discussão aí em função da igreja e tal, que ficou, que para a nossa avaliação enquanto educador e enquanto mulher foi um retrocesso, né? A gente já tinha um avanço significativo nesse sentido e a gente acabou que voltando um pouquinho nesse sentido. Então, mas a questão do consumo foi uma discussão importante e é o que permanece e que ficou mais evidente. Eu acho que a gente pode destacar isso como positivo. Certo. Bom, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, ele comparou a principal proposta da ONU para Rio+20, que prevê mecanismos de financiarização da natureza, que é conhecida como economia verde, ao presente de gregos aos troianos. Entre aspas, seria um cavalo de Troia instalado na praia, invisível e enorme. A economia verde é a cortina de fumaça, diz ele, que estão estabelecendo à nossa volta, porque é a melhor maneira para o capital global financeiro, sobretudo, ter acesso à gestão dos recursos globais. O que é, Silvânia, afinal, esse conceito de economia verde? Então, a economia verde é a relação da produção a partir desses aspectos que envolvem a sustentabilidade. Então, como é que eu vou produzir a partir de agora, pensando nos aspectos econômicos, ambientais e sociais? Então, isso é o que diz da economia verde. Então, a partir desse momento, ou a partir de algum tempo para cá, toda empresa, toda economia de uma sociedade, ela tem que estar preocupada com esses três aspectos. Então, isso é a relação da economia verde que se destaca. Não é simplesmente pensar na economia como a questão da produção, o produto, o lucro e deu. É relacionar principalmente esses três fatores. E é um cavalo de Troia? Então, nesse sentido, é que o Boaventura chama a atenção para a gente, é porque nessa lógica que a gente tem de sociedade capitalista, não existe como fazer uma produção sustentável, não existe como ter uma economia verde. Eu preciso quebrar esse paradigma, eu preciso pensar num desenvolvimento, na verdade, ecossocial, né, que Boaventura usa essa expressão, porque pela lógica do desenvolvimento das sociedades que nós vivemos hoje, não é possível isso. Já nasceu insustentável. Essa discussão ela é insustentável. Então eu preciso rever como eu estou vivendo. Esse modelo eu não consigo desenvolver, eu não consigo ter desenvolvimento sustentável com essa relação que a gente estabelece com esse modelo social. Então por isso que Boaventura chama a atenção para a gente, de quebrar esse paradigma, de reinventar o modo como a gente está vivendo. Muito bem, Silvânia, infelizmente o nosso tempo está esgotado, eu agradeço muito a sua entrevista. Tá certo, obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a bióloga e educadora ambiental Silvânia Dalpiaz do Carmo sobre sustentabilidade ambiental. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!